Boa noite. STF intima Bolsonaro e Lira a se manifestarem sobre impeachment. Fome atinge 19 milhões de brasileiros durante a pandemia e esse é o tema do destaque do nosso jornal de hoje. Então fique em casa, fique bem informado, fique com a gente. O JU está começando agora. O presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que não há prazo para analisar pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Entenda mais sobre esse assunto na reportagem a seguir. A manifestação de Lira vem em resposta a uma ação movida por um advogado do Movimento Reforma Brasil que obrigasse Lira a definir um prazo para análise dos pedidos de impeachment. Atualmente, há mais de 100 pedidos protocolados na Câmara dos Deputados. A ação foi rejeitada pelo STF. Segundo a ministra Carmen Lúcia, não existe previsão na Constituição para que o STF determine a abertura de processo de impeachment na Câmara. O advogado entrou com um recurso contra a decisão da ministra, que com isso determinou que Lira se manifestasse sobre os requerimentos. Bom, agora vamos falar dos números atualizados da Covid-19 aqui em Uberlândia. De acordo com o boletim divulgado nesta quarta-feira, olha, em 24 horas foram 188 pessoas que testaram positivo e houve 8 óbitos, totalizando agora 2.194 pessoas infectadas desde o início da pandemia e que infelizmente vieram a óbito. Subiu também a ocupação de leitos de UTI destinados à Covid pela rede municipal. Agora está em 98%. 402 pessoas estão internadas também, por isso pedimos sempre aqui no JU para que você reforce os cuidados de higiene e proteção contra o coronavírus, respeitando o isolamento social. A Covid-19 avança e com ela o número de brasileiros famintos também. Em uma pesquisa do Data Poder, 36% dos entrevistados disseram que comem menos e até passam fome desde o início da pandemia. Uma pesquisa realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional mostrou que entre outubro e dezembro do ano passado, mais de 116 milhões de pessoas conviveram com algum grau de insegurança alimentar. Isso significa que mais da metade dos domicílios brasileiros sofreu algum tipo de privação. De acordo com o professor do Instituto de Economia e Relações Internacionais da UFO, Niemeyer Almeida Filho, a segurança alimentar significa o acesso regular a alimentos saudáveis para a garantia da vida e vinha tendo bons índices. Essa situação está expressa numa lei brasileira de 2006, que é a Lei Nacional de Segurança Alimentar, conhecida pelo seu acrônimo LOSAN, né, que define esse conceito de uma forma precisa. Né. No Brasil, em 2014, o governo Dilma Rousseff declarou o Brasil livre da insegurança alimentar. Isso não significa, do ponto de vista internacional, que não houvesse uma situação de insegurança alimentar observada no Brasil, mas significa que a incidência do fenômeno está abaixo da escala definida pela FAO, que é a Agência Internacional de Garantia, Coordenação dos Esforços para a Produção de Alimentos e Distribuição em prol da humanidade. E então essa situação social brasileira era abaixo de 5%. Mas há mais de 5 anos, o aumento da insegurança alimentar começou a ser sentido no Brasil. Entre 2018 e 2020, a alta de pessoas passando fome foi de 27,6% ao ano.
De 2015 para frente, 2015 e 2016 foram anos recessivos, né? 2017, 2018, 2019 tivemos mais ou menos uma estagnação econômica, um crescimento muito baixo. Daí que entramos na pandemia, a partir de 2020, já numa situação de fragilidade estrutural, o que significa que o desemprego já havia aumentado bastante e aquela condição de 2014, considerada pelo governo de Dilma Rousseff como uma situação instável, havia sido agravada, né? Já era possível se identificar uma situação, uma incidência, né, de insegurança alimentar acima dos 5%. As pesquisas mais recentes que temos aí são de 2019. Em 2019, a incidência da insegurança alimentar, ela já ultrapassava esses limites de 5%, em quase todos os estados brasileiros, com variações de incidência maior no Norte e no Nordeste. Com a crise sanitária e econômica provocada pela pandemia, a insegurança alimentar também aumentou. O índice de famílias nessa situação chegou a 55,2%, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. A quantidade de pessoas que perdeu a condição de rendimento regular, né, ela foi muito maior do que uma situação regular do Brasil nos últimos 30 anos, por exemplo, né? Então eu entendo que a insegurança alimentar ela tende a se manter de uma forma aguda nos próximos anos. A gente não sabe quanto tempo vai levar para a economia recuperar o seu patamar anterior à pandemia, né? A queda no crescimento da economia no ano passado foi da ordem de 4%, pouco mais do que 4%, de maneira que essa situação, ela, para ser superada, ela necessitaria de uma política pública emergencial, que vem acontecendo, porém não como uma política regular. Sem ações efetivas do Estado, iniciativas solidárias têm tentado amenizar a situação dos mais pobres. Aqui em Uberlândia, o Centro Comunitário Sal da Terra do bairro Shopping Park tem feito esse trabalho. Antes da pandemia, atendia cerca de 800 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social em 14 projetos diferentes que precisaram ser pausados. O único projeto que permanece e, inclusive, aumentou foi o socorro às famílias carentes. Às terças-feiras, nós temos o projeto Nutrindo Vidas, que é desenvolvido pela querida Celina, onde as famílias cadastradas, das crianças e adolescentes cadastradas no centro comunitário, aquelas de maior vulnerabilidade, aquelas mais carentes, são atendidas pelo centro comunitário. Atendidas como? Com alimentação. Uma alimentação de qualidade. Nós temos uma horta comunitária e nós temos também, a Celina que coordena esse trabalho, tem um cuidado todo especial em montar alimentos para essas famílias. Aos sábados, nós fazemos um trabalho externo ao centro comunitário. Como? Nós vamos até aquelas famílias que não fazem parte, as crianças não fazem parte do centro comunitário, mas são famílias muito, muito pobres. E com a pandemia, esse quadro se agravou mais ainda. Então, ao sábado, nós vamos visitar famílias que moram em condições subhumanas, moram em barracos, mal têm o que comer para dar para suas crianças. Segundo o coordenador, com o agravamento da pandemia neste ano, as doações para o centro diminuíram, algo que reflete na piora das condições de vida das famílias. No início, ano passado, até tinha bastante gente indo e ajudando, isso diminuiu bastante. Muitas dessas famílias comem aquilo que a gente leva, ou seja, elas estão sendo alimentadas durante esse período pelas doações que o centro comunitário leva até lá. Então, esse trabalho é muito importante, ele não pode ser descontinuado, e a gente conta com o apoio
da sociedade. Nós estamos abertos para receber tanto doações de alimentos, como pessoas que querem se envolver também com essas atividades, podem nos procurar e vai ser muito importante, porque a fome está aumentando, a miséria está aumentando, as dificuldades estão aumentando e nós não podemos ficar indiferentes a isso. Com certeza, é fundamental a contribuição de todos nós nesse momento, né? E falando sobre esse assunto que é o tema em destaque do nosso jornal, olha, a fome, como ela atinge mais de 19 milhões de brasileiros desde o início da pandemia, de acordo com a pesquisa conduzida também pela rede Pensan, a insegurança alimentar atingiu cerca de 11% das casas chefiadas por mulheres. Veja mais aspectos que impactam a segurança alimentar na próxima reportagem. Fome e não é pouca. Dados levantados pela divisão de pesquisa do site Poder 360 indicam que 36% dos brasileiros deixaram de comer ou se alimentaram menos nesta crise. Desses 36%, 29% dizem que comeram em menor quantidade e outros 7% que tiveram de deixar uma das refeições diárias. Se usarmos este índice e o total da população brasileira estimada pelo IBGE, significa que quase 15 milhões de pessoas no país estão passando fome. Um quarto desse público vive na região norte e quase 20% ou estão desempregados ou não possuem renda mensal. Tem um contingente maior de pessoas que relatam ter passado fome ou ter pulado refeições ou ter comido menos do que o habitual entre as pessoas que declaram não ter emprego ou renda fixa. São 52% deste grupo que declaram ter ou passado fome ou ter comido menos do que o habitual. Isso, obviamente, está relacionado, de alguma forma, aos efeitos econômicos durante a pandemia, porque a pergunta é feita pedindo para que a pessoa compare esse período da pandemia com o período anterior. O levantamento foi feito no final de março, por telefone, com 3.500 pessoas de todos os estados e do Distrito Federal. Este líder comunitário da Zona Norte de São Paulo diz que reunir mantimentos tem sido uma tarefa árdua. E a gente está passando por uma dificuldade aqui na região para ter doações para as famílias que estão precisando. A gente tem uma demanda de 350 famílias para atender todo final de semana, só que agora as doações caíram para 50 a 70. O projeto Brasilândia Cabeção tenta colocar comida no prato de gente como a dona Nilceia, que está sem emprego. Eu crio 3 meninas, tenho 3 filhas de criação, que eu crio, são minhas 3 netas. E na minha casa eu não tenho nada para dar para elas comerem. Elas, hoje mesmo, elas me pediram pão, nem o dinheiro do pão eu tinha porque eu estou desempregada. Sem poder trabalhar, o Luiz Carlos usou o food truck hoje para entregar mais de 100 marmitas no centro de São Paulo. Foi o jeito de tentar ajudar quem, além de não ter comida, está sem casa. A gente tem um teto, a gente tem ainda recurso para se alimentar e tem gente que não tem. Então hoje eu tirei um peso do meu coração, eu vi que eu consegui dar um pouquinho que eu tenho para as pessoas, entendeu? Isso aí acho que muita gente poderia fazer. Com certeza, muita gente pode e deve fazer mais para ajudar, né? E dia 5 de maio, hoje, então, é comemorado o Dia do Líder Comunitário. Aquele que assume um papel de relevância extrema dentro de uma comunidade ou um bairro, normalmente em situação de vulnerabilidade social. Com o aumento, então, das desigualdades provocadas pela pandemia, como a gente viu nas 2 reportagens já apresentadas, o líder comunitário se torna uma figura essencial para dar ainda mais voz aos problemas locais e as organizações também, elas fazem muitas ajudas. Então, para entender mais sobre esse assunto, nós conversamos com a diretora de uma empresa que apoia o terceiro setor em Uberlândia e também com uma líder comunitária de um assentamento. Veja. Eu sou Ana Carolina, diretora da Partilha, uma empresa especializada em prestar assessoria para projetos sociais e na elaboração e condução de programas de desenvolvimento. Hoje é um dia muito especial para nós, o Dia do Líder Comunitário. É um dia de celebrar e agradecer esse papel imprescindível que essas pessoas ocupam, não só na comunidade em que elas atuam, mas para a sociedade como um todo, né? Celebrar, honrar, reconhecer e também de refletir como que a gente pode contribuir com esse trabalho, né?
como que setor público, setor privado podem apoiar esse trabalho tão importante que os líderes comunitários fazem. E enquanto uma empresa de treinamento e desenvolvimento, a gente acredita que uma das formas, isso tem várias, né? Mas que uma das formas é apoiar o desenvolvimento desta pessoa, né? Desse líder, com desenvolvimento de habilidades, de competências, com conhecimentos, com ferramentas que a gente às vezes usa, né, no dia a dia organizacional, e que trazer, né, ofertar isso para o líder comunitário vai potencializar o que eles já fazem, né? Só com boa intenção o trabalho comunitário já tem todo esse potencial, imagina, né, com formação, com desenvolvimento. Então a gente fica do lado de cá celebrando, agradecendo e refletindo sobre a nossa contribuição para esse desenvolvimento social de uma maneira bem sistêmica. As coisas ficaram mais difíceis, né, com a pandemia. Muitas pessoas desempregadas, passando por dificuldades, né, e é onde a lei comunitária entra para ajudar com o que pode, doação de roupa, de alimento, e é onde eu estou querendo fazer a cozinha, para a gente ter um espaço somente da cozinha comunitária, porque até então ela está sendo na minha casa. E se vocês puderem ajudar a gente agradece. Tanto com materiais de construção, quanto doações de roupa, leite, fralda. É como trabalho de formiguinha, né? Hoje você tem muita coisa, amanhã você tem pouca. Então a gente vai fazendo doações da medida possível. Mas o importante é fazer algo para ajudar o próximo. E falando sobre ajudar quem precisa, através do projeto Mão Amiga da Polícia Militar, em parceria com a Polícia Civil e o Exército, em Uberlândia eles promovem essa ajuda com a formação de cestas básicas. Já foram mais de 250 cestas básicas para as famílias carentes aqui em Uberlândia. Veja o recado de um dos tenentes. Olá pessoal, sou o Tenente Monsueto da Polícia Militar. Nós somos da campanha Mão Amiga, uma ação solidária em parceria com a Polícia Civil, a Polícia Penal e o Exército Brasileiro. Nosso objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis, kits de higiene pessoal e materiais de limpeza para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade econômico-social nesse momento de pandemia. Se você puder, faça sua doação nos quartéis da Polícia Militar, nas delegacias de Polícia Civil ou no quartel do Exército aqui em Uberlândia. Se puder, ajude a quem precisa. Olha, gente, esse assunto é tão importante. Para vocês terem ideia, algumas estimativas apontam que o número de novos miseráveis no nosso país pode aumentar de 10 milhões para 20 milhões em 2021, ou seja, até o final do ano. Então, é sobre esse assunto que nós convidamos o Moacir Freitas Júnior, que é professor do Instituto de Ciências Sociais aqui da UFO, para entender como devemos interpretar essa projeção nada positiva, tendo em vista o retorno do Brasil agora, infelizmente, ao mapa da fome. Veja o que ele diz. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos do Jornal da UFO. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Essa previsão, Patrícia, é uma previsão assombrosa e que dá a dimensão do tamanho do problema social no qual o Brasil está inserido. Antes da pandemia, diversos estudos já apontavam um empobrecimento geral da população, gerado pelo desemprego acentuado, por um lado, e pela crise econômica que nos impede de crescer já há alguns anos. Então, em 2019, o IBGE já tinha dados apontando a marca de 13,5 milhões de miseráveis no Brasil. Isso antes da pandemia, em 2019. Pessoas que estavam ganhando naquela época, assim como hoje, menos de $1,90 por dia. Então, os nossos problemas sociais, ao contrário do que se possa pensar, não são frutos da pandemia, mas já estavam aqui entre nós antes dela. O que a pandemia fez foi multiplicar por muitas vezes essas circunstâncias, agravando o cenário atual, onde a miséria e a fome voltaram a fazer parte do dia a dia de milhões de brasileiros. Então veja que esse contingente de pessoas, Patrícia, que não tem como se sustentar, é maior que toda a população de Portugal. Então é muita gente e é uma situação muito grave. Os miseráveis, esses que, são os que estão em situação a mais precária possível, já estão beirando os 20 milhões de pessoas, como você bem colocou.
Mas entre esses e os que estão com a vida em melhores condições, há um contingente enorme de pessoas que, ainda que não estejam na miséria, estão também em situação precária, em insegurança alimentar leve ou moderada, enfim, sem condições de viver de modo digno. E essa situação, a meu ver, tende a piorar, porque a pandemia não dá sinais de que vai terminar tão já, por culpa exclusiva das ações e omissões das autoridades que deveriam estar lutando contra ela, e mesmo que ela terminasse amanhã, sem investimentos, sem a injeção de recursos, não há economia que gire, e a gente não pode esperar que a iniciativa privada vá assumir essa responsabilidade, ainda mais nesse momento em que esse setor ficou parado um ano por causa da pandemia, então não vai ter recursos o suficiente para fazer esse investimento. Por tudo isso, eu penso que essa é uma situação gravíssima e que ainda trará impactos muito grandes para a sociedade, para além desses que já está trazendo agora. E sobre esses impactos, nós perguntamos para o professor Moacir, então, a curto e a longo prazo, quais seriam os impactos no aumento do número de pessoas passando fome no nosso país? Nós não precisamos ir muito longe para ver os impactos que um contingente desse tamanho de pessoas na miséria vai causar, já está causando. Basta a gente dar uma volta aqui pelo centro de Uberlândia, que é uma cidade privilegiada em termos de riqueza e de estrutura social, para ver quantas pessoas estão vendendo nos sinais, nos semáforos, quantos estão na praça, quantos estão pedindo, os apelos constantes e cada vez mais urgentes feitos pelas entidades assistenciais por doações de comida, o que tem até mobilizado ações de diferentes grupos da nossa sociedade, em busca de alimentos. Quero deixar aqui o meu cumprimento a todos esses grupos por essas iniciativas, enfim. Os efeitos estão aí expostos para todos nós vermos. A curto prazo, a situação de miséria gera esses problemas que eu relatei acima. Os que estão em situação de miséria não têm como romper com essa condição e passam a ter como única opção viver de doações. Uma situação que, ao contrário do que muita gente pensa, é para essas pessoas muito humilhante, porque retira delas até o direito de escolher o que vai comer. É como se elas fossem menos humanas do que nós, tivessem menos direitos de vida, fossem os culpados por estarem na miséria, quando na verdade elas são vítimas de problemas sociais, econômicos e políticos que não podem ser transpostos pela iniciativa individual. Então, a longo prazo, temos um contingente dessa magnitude de miseráveis, vai na prática inviabilizar qualquer iniciativa de retomada da economia, porque não há como sustentar crescimento econômico com tanta força de trabalho, de força produtiva inutilizada. Então, em partes, essa já era a nossa situação. Antes da pandemia, se diziam que as reformas iriam alavancar a economia e que os direitos trabalhistas eram geradores de desemprego, porque encareciam as contratações, etc. Ambos foram reformados. Os direitos trabalhistas sofreram reforma, teve a reforma da Previdência, houve outras, e o resultado concreto colhido foi qual? Ampliou-se a informalidade. Hoje a gente inclusive tem desemprego na camada informal, que é uma calamidade. Mais gente empobreceu, mais gente está em situação de insegurança alimentar, enfim, o problema se agravou. E com tanta gente desalentada, sem condições de se inserir novamente no mercado, não há desenvolvimento que se sustente. Então, são impactos muito graves que a gente vai colher, já está colhendo no presente e ainda vai colher no futuro, infelizmente. Se nada mudar, não tem como essa situação resultar em algo positivo. Muito obrigada, professor Moacir, por compartilhar conosco a sua experiência aqui. Tão importante falar sobre esse assunto hoje, que é a questão da fome, infelizmente, com o crescimento de mais famílias passando necessidade. Olha, esse assunto não se esgota, a gente fala ainda mais sobre esse assunto em outras edições do nosso jornal. Quero agradecer a participação de todas as pessoas que nos enviaram vídeos e também agradecer o trabalho incrível que todas as ONGs estão promovendo aqui em Uberlândia, em especial no combate à fome. Muito obrigada pela audiência. O nosso JU de hoje fica por aqui. Amanhã nós vamos falar sobre as relações de trabalho durante esse segundo ano de pandemia. Logo mais às 9h tem o Jornal da Cultura, onde você pode conferir os destaques do que aconteceu no nosso país e no mundo. Tenha uma excelente noite. Então, cuide-se. Tchau, até amanhã.